Bom dia, irmãos queridos, neste domingo, dia 9 de fevereiro. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Vamos juntos meditar o Evangelho de São Lucas, capítulo 5, versículos de 1 a 11. Avança para águas mais profundas. Essa palavra de Deus atravessa os séculos e move o coração de inúmeras pessoas, o nosso também. Jesus precisa de pessoas que tenham a coragem de sair da mesmice de sua vida, de sua praia aconchegante, de sua rotina que não leva a nada e deixa as redes vazias. Jesus precisa de pessoas que aceitem de avançar para águas mais profundas, confiando unicamente nele, pessoas que estejam dispostas a deixar seus esquemas estéreis e que, apesar de uma noite de trabalho e cansaço, aceitem de lançar novamente as redes à maneira de Jesus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Genesaré e a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu duas barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois sentou-se e da barca ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: "Avança para águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca." Simão respondeu: "Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos, mas em atenção à tua palavra vou lançar as redes." Assim fizeram e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Então fizeram sinal aos companheiros da outra barca para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram as duas barcas a ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: "Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador." É que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros por causa da pesca que acabavam de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão: "Não tenhas medo. De hoje em diante tu serás pescador de homens." Então levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pedro chega à praia depois de uma noite inteira de cansaço por uma pesca infrutuosa. Seguindo a descrição da cena feita por São Lucas, é fácil imaginar Pedro, André, Tiago, João abatidos, exaustos, zangados, enquanto limpa as redes. É um daqueles momentos em que os medos em relação ao futuro vêm. Todas as preocupações se juntam ao cansaço e ao mau humor junta-se também o desespero. O que vamos comer? Como vamos pagar as contas? Talvez, inclusive, começasse a surgir dentro deles uma certa reclamação contra Deus, que não os havia ajudado nesta tarefa da pesca. As suas famílias dependiam desta pesca. Como vão sustentá-las agora? Será que Deus nos abandonou? Assim pensavam os apóstolos. Poderia Deus, que sempre cuidou do seu povo, dirigir o rosto e o olhar de vez em quando para o lago da Galileia e para seus pobres pescadores? Por que ele não faz isso? Jesus percebe o desconforto e se dirige a esses homens, que inclusive não se encontram no meio da multidão que escutava a mensagem. Pareciam não interessados, mas preocupados de ajeitar as redes do que de ouvir o Mestre.
mais acabrunhados e desesperados do que desejosos do Messias. Jesus usa uma estratégia típica que vemos, por exemplo, no encontro com a samaritana, quando pede água. Jesus quer envolver estas pessoas numa grande missão, mas começa pedindo ajuda. Quer fazer do seu barco um púlpito para uma pregação. É significativo isso, hein? O barco muda de função. Ele não serve mais para navegar e pescar, hoje serve para pregar. É por isso que entra na barca e pede a Pedro que se afaste um pouco da margem, para que ele pudesse se dirigir ao povo, para que Jesus pudesse falar ao povo. Estes pescadores provavelmente ficaram surpresos ao cansaço depois de uma noite sem dormir e que não serviu de nada se acrescentava um pedido inoportuno deste mestre. Às vezes o Senhor aparece assim em nossas vidas, com exigências que parecem muito inconvenientes e inoportunas. Alguém que precisa de nós num momento de maior estresse. Jesus pode se apresentar desta forma. Jesus parece brincar conosco. Ele quer que aprendamos a relativizar os nossos pequenos fracassos ou os nossos pontos de vista para deixar que seja Ele quem assuma o comando da nossa barca. Pedro escuta o Senhor. Entra na barca e afasta-a lentamente da terra. Podemos supor que Pedro, devido ao cansaço, mal conseguia prestar atenção ao que o Cristo dizia. Assim que terminou o discurso, talvez tenha pensado que poderia finalmente voltar para casa. Mas eis que chega outro pedido inoportuno do Mestre. Avança para águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Nesse momento, Pedro tenta raciocinar. Mestre, trabalhamos a noite inteira e nada pescamos. E poderia ter acrescentado, se não pescamos nada de noite, vamos conseguir ainda menos pescar em pleno dia. Mas graças a Deus, Pedro, mesmo cansado e desesperado, escuta o Espírito Santo que lhe faz entender que algo grande está para acontecer. Pedro responde: em atenção à tua palavra, vou lançar as redes. O que o Senhor pede não faz muito sentido, mas Pedro não se deixa guiar pela lógica meramente humana, antes põe a sua confiança na palavra do Cristo, e os resultados não tardam a acontecer. Assim fizeram e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Isso será uma constante na vida de Pedro. Ele fará o que puder e o Mestre cuidará do resto. Não era um momento adequado para pescar em plena luz do dia, mas Pedro confia em Jesus. Ele não se baseia nas estratégias dos pescadores que conhecia bem, mas na novidade de Jesus, naquela admiração que o levava a fazer o que Jesus lhe dizia. É assim também para nós. Se acolhermos o Senhor na nossa barca, podemos fazer-nos ao largo. Com Jesus, navegamos no mar da vida sem temor, sem ceder à desilusão quando não pescamos nada e sem ceder ao não há mais nada a fazer. Aceitemos então o convite. Afastemos o pessimismo e a desconfiança e vamos para águas mais profundas com Jesus. Também a nossa pequena barca vazia testemunhará uma pesca milagrosa. A cena da pesca milagrosa mostra que quando confiamos na palavra de Jesus, Ele pode superar nossas convicções. Ele quer que nós o recebamos no barco da nossa vida, para voltar a partir com Ele, pescar com Ele, navegar com Ele. É um novo mar. Ele nos ensina a pescar diferente. É importante nos perguntar, nesta altura, qual é o nosso desespero que nos crava na margem do mar e nos paralisa? Nós somos igual Pedro, entende? Jesus prega, mas eles ficam aí de lado,
consertando, lavando as redes. Hoje é o dia para se perguntar: qual é o meu desespero que me crava na margem do mar e me paralisa, me impede até de escutar o Mestre, e só eu fico concentrado no meu problema? Segundo, qual é o barco que podemos oferecer a Jesus para ele pregar? Depois, qual é o mar, o largo, para onde Jesus nos impulsiona? Como devemos lançar as redes e pescar de maneira diferente? O que significa trazer Jesus para dentro do nosso barco? Vamos agora refletir sobre a primeira e mais importante mensagem desse trecho. Há muita diferença entre pescar sem Jesus no barco e pescar com Jesus dentro do nosso barco. Sem Jesus, os homens trabalham a noite inteira sem nenhum proveito. Com Jesus, trabalham uma só hora e enchem os barcos a ponto de quase afundarem. Podemos comparar esta rede vazia à nossa evangelização e o barquinho da nossa fraternidade ou da nossa casa de acolhida ao barco dos pescadores. Barco vazio, rede vazia, é sinal de que Jesus não está presente. Aqui está o problema. Barco vazio, casa vazia, rede vazia, retiro vazio, são sinais de que Jesus não está presente. Jesus ainda não chegou na nossa vida, dentro da nossa casa, dentro da nossa fraternidade. Porque quando carregamos Jesus no nosso barco, sempre há uma grande pesca. E a experiência dos apóstolos, que haviam pescado a noite inteira e nada haviam apanhado, porque Jesus não estava com eles. Mas logo que Jesus entra no seu barco, a rede se enche de tantos grandes peixes. Como acolher Jesus no nosso barco? Antes de mais nada, acolhendo o seu convite, a sua palavra. Imagine, o que originou esse ato de obediência simples? Trabalhamos a noite inteira sem nada pescar. Agora que é dia, a possibilidade de pescar não existe mesmo. Mas pela tua palavra irei e lançarei minhas redes. Pedro, pescador experiente, teve que se humilhar, ouvir os conselhos de um jovem marceneiro pregador, e essa humilde obediência o levou a ser santo, apóstolo e papa. Você nunca pode imaginar onde te levará a tua obediência a Jesus. Uma coisa é clara: quem segue sua pequena cabecinha nunca conseguirá seguir Jesus, porque Jesus te leva sempre além de você mesmo, além de teus planos, além de teus projetos, além da tua vidinha, além do que você sabe fazer. Há muita diferença entre ser um pobre pescador e ser papa da cristandade. Mas Jesus é assim, faz obras-primas com os pobres que lhe obedecem. Se Pedro tivesse exigido uma explicação clara, um plano de trabalho definido, ainda estaria arrastando suas redes vazias, tentando pescar peixes do mar. Precisa pescar diferente. Esses pescadores acolhem Jesus no próprio barco, acolhem Jesus em sua vida. Nós também, se quisermos que os milagres aconteçam e que a nossa vida pegue o rumo de Deus, precisamos trazer Jesus para dentro da nossa casa, para dentro da nossa família, para dentro dos nossos negócios, para dentro das nossas amizades, para dentro dos nossos projetos. O barco representa o teu mundo. Precisa aceitar Jesus, acolher Jesus com amor, colocá-lo para dentro do nosso mundo e deixar que Ele dirija.
dar a Ele o leme do nosso barco. Concretamente, isso acontece ouvindo a Sua palavra, através da meditação da Bíblia, através da oração, através da comunhão. Os pescadores apóstolos acolheram Jesus todos juntos, no único barco que os unia. Podemos lembrar as palavras do Mestre que diz: onde 2 ou 3 estão reunidos em meu nome, eu estou no meio deles. Estarmos unidos no nome de Jesus, sendo a comunidade de Jesus, nos traz a luz, a força e nos ensina a pescar de maneira diferente, pescar à maneira de Jesus. Uma comunidade de irmãos que se amam de verdade em nome de Jesus, atrai Jesus para o seu meio e Jesus vem, prontamente atraído de maneira irresistível pelo amor recíproco dos seus filhos. Enfim, vem o aspecto importante de arregaçar as mangas e obedecer ao que Jesus pede, com fé e sem hesitar, sem falar que não vai dar certo. Uma estranha doença ataca muitas pessoas hoje. Ela é antiga quanto o mundo, mas tem uma roupagem diferente. Seu nome é preguiça, preguiça camuflada. Bem que as pessoas queriam que as redes se enchessem, mas custa muito lançá-las e custa ainda mais fadiga puxá-las quando elas estão cheias. A preguiça camuflada gostaria que os peixes pulassem dentro do barco sozinhos, sem pescá-los. A preguiça camuflada gostaria que os peixes se ajeitassem sozinhos dentro dos baldes, que recebessem catequese sozinhos, que o barco andasse sozinho, sem a fadiga de remar. No final das contas, é melhor que os peixes fiquem no mar e nosso barquinho não fique pesado demais, porque poderia afundar. Mais prudente é ficar na nossa praia aconchegante, mesmo se tenhamos que chorar porque nada pescamos. Assim pensam os sábios preguiçosos deste mundo, que não têm Jesus dentro de si, não trazem Jesus para dentro do seu barco. Mas a ordem de Jesus é clara: fazei-vos ao largo e lançai as redes. Fazei-vos ao largo, ide mar adentro e lancei a rede. Dessa forma, as redes se encheram de tantos peixes que quase os barcos se afundavam. Este é o processo normal. Vocês entendem que uma casa de acolhida vazia diz claramente que Jesus não está presente nesta casa, infelizmente. Casa vazia diz que não há Jesus, não há amor fraterno entre os que vivem juntos, porque Deus é um dono que quer sempre a sua casa cheia. E quem se acostuma ao vazio, sem dúvida, não é de Deus. E o mesmo vale para a equipe de evangelização. É inútil arrumar muita desculpa. Se alguém obedece às orientações, se alguém vive com Jesus no seu meio, a equipe floresce, a equipe se multiplica, vai ser até difícil encontrar coordenadores para novas equipes. Mas uma equipe vazia significa que Jesus está longe. Peçamos a Deus o dom que os membros de todas as nossas equipes de evangelização entendam esta lição. Todas as nossas casas de acolhida entendam esta lição. Se nunca a equipe pesca novos peixes nos seus retiros, Yeshua, Ruá, Caná, Fanuel, Éfata, todos. Se os retiros estão vazios, se uma casa de acolhida está vazia, precisa se perguntar: eu estou indo mar adentro? Estou lançando as minhas redes? Ou ainda estão bem guardadinhas no barco ou na praia? Será que eu estou pescando bem? Se depois do retiro não para ninguém, se numa casa não fica ninguém, então precisa se perguntar se nós sabemos cultivar, se somos capazes de acompanhar, se somos bons agricultores, além de pescadores. Irmãos, está na hora de acabar de se esconder atrás de um dedo e dizer: os tempos são difíceis. Claro que são difíceis, mas Deus é todo-poderoso e Jesus é o Salvador.
de todos os tempos e lugares. Hoje vivemos no imediatismo, no consumismo, na sociedade líquida, bem sabemos. Pois bem, será que existe um contexto em que o cristianismo não consegue florescer? Ou não será que nós não estamos semeando bem, cultivando bem? Não será que guardamos as nossas redes e não queremos mais pescar, porque é muito difícil? Irmãos, isso é muito mais está encerrado neste trecho maravilhoso que agora vamos ouvir novamente. Naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Genezaré e a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu 2 barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois sentou-se e da barca ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: avança para águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos, mas em atenção à tua palavra vou lançar as redes. Assim fizeram e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Então fizeram sinal aos companheiros da outra barca para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram as 2 barcas a ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. É que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros por causa da pesca que acabavam de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão: Não tenhas medo, de hoje em diante tu serás pescador de homens. Então levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram Jesus. Vamos dedicar um minuto agora para sublinhar e anotar o que mais nos atinge. Estamos agora preparados para escolher o nosso propósito, pequeno, prático, preciso, que nos ajude a ter a coragem de Pedro.
Vamos dedicar mais um minuto para pensar bem em como colocar em prática esse nosso propósito. Avance para águas mais profundas. Paz e alegria a todos. Lançai vossas redes para a pesca. Se lance na evangelização, na pastoral de rua, na sua vocação. Você não se arrependerá. Paz e alegria a todos. Pescador, fixo meu olhar no horizonte desse imenso mar. Sei que não posso mais voltar. Sigo assim, certo da missão que tenho que cumprir. Continuar os passos do meu Senhor. Eu vou jogar minhas redes onde o Senhor me mandar, certo de que vou enchê-las de almas pro reino de Deus. Sim, Senhor, eu te amo de todo o coração. Não vou te negar, vou cuidar dos teus. Vou falar sem medo a toda alma que encontrar. Vou remar pra dentro desse mar. Eu vou jogar minhas redes onde o Senhor me mandar, certo de que vou enchê-las de almas pro reino de Deus. Eu, um simples Pedro, um pescador, chamado por Deus a buscar outro mar.
onde o Senhor me mandar, certo de que vou enchê-las de almas do reino de Deus. Eu, um simples Pedro, um pescador, chamado por Deus a buscar outro mar. Oh, meu Deus, a buscar outro mar. Vou buscar outro